Você é aquilo que você pensa. James Allen. Tem um livro de James Allen que tem esse nome. Você é aquilo que você pensa. É um livro metafísico que fala bastante sobre mentalidade. É um conhecimento, uma estrutura, um conhecimento bem básico. E é um livro bem pequeno. Caso você queira conhecer esse trabalho do James Allen, é um livro que é bem indicado por alguém que eu considero uma grande referência, como por exemplo Bob Proctor, o falecido Bob Proctor. Permita-me apresentar. Meu nome é Davi e este é o Dia Vermelho. Eu estava assistindo vários vídeos sobre desenvolvimento pessoal, visando compreender um pouco mais sobre o que as pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal no YouTube costumam compartilhar de qual é a visão deles de desenvolvimento pessoal. Já faz mais ou menos uns 15 anos que eu estou no meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal ele nunca acaba. É um processo que você segue ele pela vida toda. Houve um momento que eu pensei em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal. Até tem algumas coisas escritas sobre um dos tópicos do desenvolvimento pessoal. Só que quando eu fui pesquisar, era muito amplo. Fui pesquisar desenvolvimento pessoal e havia um conhecimento muito amplo sobre o tópico. Então, para tornar mais fácil o entendimento e facilitar o processo das pessoas que estão buscando esse conhecimento, esse entendimento, eu dividi ele em três partes. Primeira parte, autoconhecimento, desenvolvimento das habilidades sociais e desenvolvimento espiritual. O Bob Proctor ele disse uma vez em um treinamento dele: se você cria um treinamento que não tenha uma base espiritual, ele está fadado ao fracasso. Todos falam sobre desenvolvimento pessoal, mas eles deixam de lado o desenvolvimento espiritual. Nós somos seres trino. Somos corpo, alma, edificando. Somos corpo, mente e espírito. E se você deixar uma parte de fora, nos tornamos seres incompletos. Quando eu penso no processo de desenvolvimento pessoal, uma das imagens que vem à minha mente é um homem mergulhando no fundo do mar. Provavelmente, você já deve ter visto em algum filme uma pessoa que mergulha no seu subconsciente a fim de buscar o seu auto-entendimento, ou autocompreensão, o autoconhecimento. Todos os filmes, séries e animes do mundo, mangás, eles estão debaixo das mazelas humanas. É a debilidade e a dor do ser humano. E nós, como os leitores ou espectadores das histórias dos outros, sempre buscamos, em algum momento, ver o momento de redenção daquele indivíduo. Ele começa em um estado de recursos. Eu sou uma pessoa que assisto uma quantidade bem significativa de animes. Então, uma coisa que começou a se escrachar no meu rosto. A pessoa começa em um estado de poucos recursos, em algum momento ele se desenvolve, acontece várias coisas que fazem com que ele se desenvolva, e daqui a pouco ele tem mais recursos, sejam eles internos ou externos.
E o processo de desenvolvimento pessoal ele passa muito por isso. Eu desenvolvo recursos internos e recursos externos. Se eu tenho poucos recursos externos, poucos recursos internos, tudo que está fora de mim me afeta. O mundo me afeta. E como eu sou afetado pelo mundo, eu não tenho recursos internos para conseguir lidar com aquelas coisas. Eu acabo me tornando um ser reativo, falta recursos. O que acontece? Acaba quebrando, a mente quebra, não consegue lidar. E aí acontece o quê? Desenvolve alguma disfunção. Essa disfunção ela vai vir de forma fisiológica. E tem tem estudos que falam sobre isso, né? Sobre que até o pensamento ele influencia na nossa saúde. Né? Você pensa em algo e aquilo afeta o teu sistema imunológico. Tem lá tudo sobre os neuropeptídeos. Isso afeta o teu até já foi até quando você tira sangue do corpo, às vezes também uma mudança de pensamento influencia o sangue e tal. É uma coisa bem complexa que eu não estou interessado em, em aprofundar, em falar sobre isso, mas teria que trazer embasamento científico e tudo mais. Mas vamos nos ater aqui ao desenvolvimento pessoal. Eu iniciei meu processo de desenvolvimento pessoal lá atrás, em um período que eu estava trabalhando no marketing de rede. Talvez eu tenha sido um pouco prolixo aqui, tentando conectar vários pontos da história, mas eu vou tentar ser rápido aqui nessa parte. Eu estava lá por volta de 2013, eu já estava no início de um processo, eu sempre fui uma pessoa curiosa, buscando entender as coisas, entender o mundo ao meu redor. Então eu estou lá, sou contactado por um amigo, entro numa empresa de marketing de rede, não sei se vocês conhecem, né? Marketing de rede, marketing multinível, network marketing, tem vários termos, né? Termo em inglês, termo em português, para o mesmo tipo de trabalho. E agora tu imagina uma pessoa tímida, uma pessoa muito tímida, quando vai falar, fala quase para dentro, medo de interagir com outras pessoas e trabalhar numa empresa de marketing de rede, onde tu vai ter que interagir com outras pessoas, tu vai ter que contatar pessoas, falar com pessoas estranhas, a fim de oferecer o teu produto ou teu serviço, a tua oferta. Algumas pessoas falavam para mim que era pirâmide, e aí só que eu nunca fui uma pessoa de ouvir o que uma pessoa tá falando e nem buscar. Fui lá e busquei, pesquisei, porque eu tinha que ver para mim mesmo, conferir que não era pirâmide. Claro que existem segmentos que são piramidais e eles estão por aí, as pessoas caem. Tem pessoas que sabem e não estão nem aí, como aconteceu aí. Várias pirâmides que foram estouradas, às vezes profissionais sérios de empresas de marketing de rede que eles são chamados para essas pirâmides. Os piramideiros aí oferecem para um cara desses que tem, imagina tu tem lá um cara lá que ele tem construiu uma rede durante 10 anos com 100, ele tem 100 pessoas, 6 empreendedores que estão ganhando a vida deles, vendendo produtos, e ele recebendo uma comissão sobre todos aqueles produtos vendidos, a empresa paga uma comissão sobre a venda de cada produto, e dependendo do nível de profundidade. E aí veio uma empresa grande, um empreendedor, oferece para ele, vem pra cá, se tu me trazer tantas pessoas, eu te coloco lá como o cara top 1 da empresa, e tu recebe tantos mil por mês. Óbvio que ele vai, que ele está indo para um negócio, está sendo de um negócio sólido e indo para um negócio que tem uma vida curta. Só que ele acaba acreditando que não vai dar nada. Na inocência dele, inocência não, né? Não é nem um pouco inocente a pessoa que está indo, ela sabe os riscos que ela está tendo. Então, dentro de uma empresa de marketing de rede que fazia parte, ela tinha um sistema de treinamento. E esse é um processo que ajuda muito alguém a se desenvolver. Claro que não é o único lugar. Pessoas que participam às vezes de igreja, tem igrejas que tem treinamento de empresários, essas coisas assim. Isso ajuda muito, né? Principalmente se você entrar no ritmo, começar a ler, começar a assistir coisas que te elevam e que te edifiquem. E era isso que eu estava fazendo. Então eu comecei a ouvir muito áudio de treinamento, muito
gravava-se muito treinamento, né? Tipo, as empresas de marketing de rede vinham lá muitos treinamentos dos Estados Unidos que estavam traduzidos. Deu o tempo das fitas, já se ouvia treinamentos no carro, tocar fita e tal. Então eu tinha muito treinamento traduzido de outras empresas de marketing de rede. Então eu ouvia esse treinamento, andava para cima e para baixo, nem sabia que existia podcast naquela época. Então andava para cima e para baixo, ouvindo esse treinamento. E isso me ajudou muito no meu processo, leitura e tudo mais. Uma vez, e teve 3 pontos de viradas dentro desse, dentro desse processo. Ponto número 1, a leitura. O ponto número 2, comecei a estudar linguagem corporal. E ponto número 3, chegou na minha mão um treinamento sobre habilidades sociais. Antes de chegar esse treinamento na minha mão, esse treinamento demorou alguns anos, mas eu tinha um treinamento que eu gostava de ouvir que era sobre contatar pessoas, de um grande treinador aí de PNL chamado Mário Benaforte. Ele trabalhou no marketing de rede em um período da vida, em alguns anos da vida dele. E esse treinamento, ele tinha uma parte que falava sobre acuidade sensorial. Que nós estamos desenvolvendo aqui linguagem corporal, né? Acuidade sensorial. E nesse treinamento, claro, a acuidade social, acuidade sensorial, o que é? É o grau de percepção que você tem de si e do outro. E nesse treinamento tinha um trecho que falava sobre microexpressões, calibração, mais conectado com calibração, que é muito utilizado na PNL, calibração na comunicação. Eu vou calibrando a minha comunicação de acordo com a reação da pessoa que eu estou conversando. E aí agora junta isso, linguagem corporal, calibração, treinamento de contatar e convidar, que fala sobre calibração. Então eu comecei a observar muito a fisiologia das pessoas. Né? Eu li várias vezes o livro de linguagem corporal. O Mauro Pinaforte falava nesse treinamento. Observe, preste atenção na testa da pessoa quando você está se comunicando. Você vai ver que a testa fica enrugada, dependendo do que tu falar, e vai mudando muito a fisiologia da pessoa. Então tu começa a observar, calibrando a tua comunicação de acordo com a fisiologia da pessoa. Você fala com a pessoa fica tensa, tu vê que ela fica tensa, se enrijece, e aí tu muda a tua comunicação, de repente a pessoa ela dá uma relaxada, e ela fica tensa e relaxa, tensa e relaxa. E aí a tua cuidado, teu grau de percepção vai aumentando, porque você está treinando prestar atenção nos outros. Porque na realidade, grande parte das pessoas não prestam atenção nem em si, eles não têm percepção de si mesmo, e nem no outro. E tudo isso foi me ajudando a me desenvolver. Até tem um momento que foi quando eu atingi o meu ápice do meu grau de cuidado sensorial. Um processo que para mim pareceu quase que espiritual. Quando fui contatar uma amiga que estava trabalhando em outra empresa, encontrei ela, contatei ela, falei que eu tinha uma oportunidade de negócio para prestar para ela. E nesse processo, nós estamos conversando e de repente eu me percebo totalmente consciente. De tal forma que eu senti como se eu tivesse fora de mim me observando. É como se tivesse uma terceira pessoa. Sabe quando você está jogando aquele jogo no videogame e de repente você observa o bonequinho andando e tu é a pessoa que está observando de fora? Era como se eu estivesse observando de fora, eu mesmo. Então eu conseguia observar minha fisiologia, observar a fisiologia dela e ir calibrando. E aí é como se eu estivesse fora dizendo pra mim. Ela falava uma coisa e eu falava, ó, Davi, espalma a mão, gesticula. De tão consciente que eu estava de mim mesmo. Claro que isso daí foi como é um sentimento de presença, sabe? Total presença. Tu percebe que quanto mais presente tu fica, tu começa a prestar atenção nas pessoas, tu começa a ficando cada vez mais presente, porque tu se força a prestar atenção nas coisas. Então tu vai ficando cada vez mais presente. Quando eu li aquele livro O Poder do Agora, que eu entendi, cara, eu estava muito presente. Eu estava num nível de presença tão grande que o meu grau de percepção de mim aumentou.
Então é isso que está relacionado aí à acuidade sensorial. E também isso aí se relaciona muito com o autoconhecimento, porque eu estou conhecendo melhor a mim mesmo. Então vamos lá. Desenvolvimento pessoal. Pessoalmente, eu divido o desenvolvimento pessoal em três partes, como eu falei, que são autoconhecimento, habilidades sociais e desenvolvimento espiritual. Então vou começar pelo primeiro aqui. Autoconhecimento. Autoconhecimento. De forma bem resumida, autoconhecimento, a própria imagem ela já ilustra de forma bem perfeita, né? Colocando uma pessoa se olhando no espelho e vendo a si mesmo. Ou seja, eu estou buscando um conhecimento maior de mim mesmo, porque eu não me conheço. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu costumava repetir. Em cada parte da minha vida tinha uma frase que eu costumava repetir. Eu tinha essa frase que eu costumava repetir. Nunca permite que uma pessoa que não conheça a si mesmo diga o que você tem que fazer. Então eu estava no meu processo ali de autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. E como eu inicio um processo de autoconhecimento? Existem várias formas. A forma mais comum e conhecida sobre isso é perguntas. Existem várias perguntas. Perguntas pessoais. Qual é o meu propósito? Quais são as minhas principais habilidades? Quais são os recursos que eu tenho? Como eu me vejo? Como eu percebo? O que eu penso de mim mesmo? O que as outras pessoas pensam sobre mim? Às vezes é até interessante perguntar, né? O feedback. Eu costumava dizer, em um período que eu estava numa empresa, que eu fiquei no treino oratória, né, por alguns anos, eu costumava dizer, I love feedback. Né? Eu amo feedback. Porque às vezes tem coisas que eu não percebo e eu pergunto para outras pessoas. Então nós temos aí o processo de autoconhecimento, que são as perguntas, é o mais comum. Depois nós temos aquilo que eu já citei, já fiz a introdução, já falei que é aumento do grau de acuidade sensorial, aumento do grau de percepção de si. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço o outro. Porque se o meu grau quando o meu grau de acuidade sensorial aumenta, o meu grau de percepção de mim aumenta, eu começo também a observar as minhas emoções. Então tudo aquilo que eu sinto, eu começo a observar. Eu senti raiva, eu consigo identificar que é raiva. Eu consigo identificar as emoções que eu estou sentindo. Raiva, paixão, ódio e tudo mais. Tu tem um sentimento de, por que eu estou sentindo isso? Será que esse sentimento é meu mesmo? Eu tô sendo afetado por algo externo a mim, só pelo ambiente. Eu tô sendo afetado por alguma coisa que tá acontecendo. Aquelas pessoas que são bem sensitivas, né? Eu tô sendo afetado por alguma energia. A pessoa tem um grau de percepção de si alto. Eu tô sendo afetado por alguma energia externa, tem alguma coisa que tá me incomodando, algum ambiente, o que que é. Então tu consegue se avaliar e se tornar e tomar decisões mais sensatas, mais concisas. Tu acaba se tornando cada vez menos reativo e mais reflexivo. Então esse é mais um ponto aí do processo de autoconhecimento. Passando para o seguinte aqui, que é desenvolvimento de habilidades sociais. Como eu falei anteriormente, eu tive experiência com desenvolvimento de habilidades sociais porque eu tive que lidar com isso. Só que habilidades sociais ela é bem ampla. Nós temos lá, se você vai pesquisar sobre habilidades sociais, eu até escrevi eu tenho um livro escrito sobre habilidades sociais. Um e-book, na verdade. Eu até para lançar ele em impresso, eu teria até que revisar ele. Mas eu ainda não tive tempo de fazer isso. Então, habilidades sociais ela é bem ampla. Nós temos ali as habilidades sociais. Tem ali uma quantidade X de habilidades sociais, né? Eu não me recordar de todas agora. Mas existem algumas aí que são setadas por psicólogos e tudo mais. Mas só que a habilidade social ela vai muito além das
aquelas habilidades sociais padrão que nós conhecemos, aquelas se der um Google tu vai encontrar as padrão. Nós temos oratória, comunicação, faz parte, é habilidade social, comunicação, oratória. Eu fiquei durante 5 anos dentro de um clube internacional de oratória, refinando minhas habilidades. E conforme eu fui trabalhando a minha oratória, eu percebi uma coisa, que eu comecei a ficar mais comunicativo. Ou seja, a busca por desenvolver uma única habilidade afetou todas as outras habilidades. É aquela habilidade que eu chamo de habilidade efeito dominó. Uma habilidade que afeta outras habilidades. Então, eu fui me tornando cada vez mais comunicativo. Claro, tem aspectos que são da nossa personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida. Então, é muito comum. Então, é comum mesmo eu tendo uma habilidade, ela tem aspectos da minha personalidade que eles me afetam. Talvez não tão forte como eles me afetavam antes, mas de certa forma me afetam. Por quê? Uma pessoa que é extrovertida, ela tem uma forma de ela absorver energia, de captar energia. O extrovertido, ele carrega a energia dele dentro de um círculo social, interagindo com outras pessoas. Ele sente prazer nisso, isso energiza ele. O tímido, ele recarrega a energia dele quando ele está sozinho. Ou seja, ele sente prazer em estar sozinho. Ele sente prazer em estar fora de ciclos sociais. Então eu recarrego. Eu sou a pessoa que é uma personalidade mais tímida. Então é natural que eu me sinta mais prazer quando eu estou sozinho. Eu recarrego minha energia sozinho. Mas, se eu tiver que interagir socialmente, eu tenho as habilidades. Eu tenho recursos internos e externos para isso. Outros aspectos da habilidade social seriam capacidades de liderança. O período que eu fiquei lá no clube de oratória, eu tive que. Na verdade, eu me forcei, né? Como eu estou consciente de mim, que o meu grau de qualidade social é alto, eu conseguia perceber o que me dava, o que era dor para mim. Bom, liderança. Liderança é uma dor. Mas eu pensava, tinha uma época que eu estava pensando em dar palestra, então eu pensei, se um dia eu fosse dar uma palestra sobre liderança, seria mais. Eu teria mais credibilidade se eu tivesse desenvolvido papéis de liderança. Então, como existia essa possibilidade nesse clube de oratória, eu fiz isso. Então, foi lá, fui, eu fui desenvolver papéis lá como social media, né? Na verdade, eu era vice-presidente de publicidade, né? Não, relações públicas. Eu era fui vice-presidente de relações públicas, fui vice-presidente de educação, fui por último, né? O último foi, eu fui, como é que chama mesmo? Secretário, acho que é secretário. Eu fui presidente do clube, foi o cargo mais difícil, a função mais difícil que tive. Foi uma grande dor para mim ser presidente do clube, mas foi uma experiência positiva para desenvolver minhas habilidades de liderança e de gestão. Desenvolver algumas skills de liderança e de gestão. Já que existia essa possibilidade, eu pagava um valor X lá para fazer parte daquele clube, existiam essas possibilidades. Então, eu mesmo sentindo dor, mesmo eu tendo outras atividades para fazer, eu me forcei a fazer aquilo para ter essas experiências e desenvolver essas skills. Tanto que eu aprendi um pouco de tráfego pago lá. Eu aprendi ser social media fazendo coisas do clube. Aprendi não, né? Eu refinei essas habilidades lá. Tem muita skill que eu refinei lá. Eu tive a oportunidade de receber mentoria de gestores de marketing que trabalhavam com marketing lá. Então, são processos que deram fruto. Então nós temos aí a habilidade de liderança. É uma habilidade social. E assim sucessivamente, né? Se nós formos citar aqui, nós vamos encontrar outras características que fazem que estão profundamente dentro da profundidade das habilidades sociais. Né? Então, cada tópico desse tem sua profundidade. E vamos para o nosso último tópico, que é desenvolvimento espiritual. Quando se fala em desenvolvimento espiritual, eu não estou falando só do. Eu não estou falando só eu não estou falando de uma religião. Isso é o último ponto. É uma forma de desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual está muito mais ligado a coisas elevadas.
ter pensamentos elevados é uma parte, uma forma de desenvolvimento espiritual. Porque se eu não estou pensando de forma negativa, eu já estou tirando um grande peso do mundo, é um a menos para somar na energia negativa do mundo. Se eu estou buscando coisas elevadas, eu estou num processo de desenvolvimento pessoal. Se eu sou um pintor, se eu estou desenvolvendo com a arte, eu sou um pintor e eu estou pintando, eu estou num processo de desenvolvimento espiritual, porque eu estou ali num processo quase que meditativo, é quase um processo de transe, né? Eu estou num processo meditativo, porque eu estou presente para desenvolver uma atividade. Eu estou ali fazendo uma atividade manual, um trabalho, é um processo quase que espiritual. Você fazer um trabalho para modificar a forma. Né? O trabalho, na minha visão, é isso. O trabalho é uma forma de modificação da realidade. Né? Eu quero modificar uma realidade, eu tenho que colocar energia nela e eu utilizo a forma que eu utilizo para fazer esse trabalho. E aí nós temos a meditação, nós temos a filosofia, que me ajuda no processo de desenvolvimento pessoal, eu estou procurando valores elevados. Então, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento espiritual. E aí nós temos o último tópico aqui do desenvolvimento espiritual, último na profundidade, né? Claro, poderia, se a gente buscar, de repente nós encontraríamos outros aspectos, mas o último aspecto seria a religião. Melhor ser uma espiritualidade livre. Eu sou uma pessoa que tem uma visão, eu me identifico bastante com o cristianismo, mas eu me vejo mais como, eu poderia me dizer que eu sou um universalista, né? Estou mais conectado com uma visão mais universalista da vida, uma espiritualidade mais universalista. Mas, como religião, eu me identifico mais com o cristianismo. E esses três tópicos são os pilares do desenvolvimento espiritual. É um processo de desenvolvimento pessoal, ele é um processo longo de trabalho interno e de construção de si mesmo. É como você pegar na mão um pegar na mão um, um material e começar a moldar o barro ou a pedra ou a madeira ou talhar a madeira a fim de tirar dentro dela aquilo que ela nasceu para ser. Eu chamo o autoconhecimento de o sol dentro de mim. Acho que nem só o autoconhecimento, mas o desenvolvimento pessoal como um todo. Ele é um sol dentro de cada um de nós. E quando eu. E só que esse sol, ele tá ofuscado. Porque quando nós nascemos puros e virginais. Então, todas as crenças limitantes do mundo são jogadas sobre nós com a nossa convivência, com as convivências que nós temos com as pessoas que nós vivemos, familiares e tudo mais. Eles derramam suas crenças limitantes sobre nós. E nós nos tornamos limitados de alguma forma. Quando nós tomamos consciência de nossas limitações, nós buscamos formas de nos desvelar delas. E para nos desvelar delas, existe o processo de desenvolvimento pessoal. E aí fica um pouco difícil de entender esse processo quando não se entende por onde começar. Eu espero que eu possa ter tornado a tua busca por se desenvolver muito mais fácil. Eu posso ter sido às vezes um pouco prolixo, mudando de assunto, de raciocínio, às vezes vem as lembranças e coisas que eu gostaria de compartilhar e provavelmente eu vou compartilhar elas no decorrer nessa nova fase do canal, que eu vou focar mais em desenvolvimento pessoal e algumas coisas sobre opinião, alguma coisa sobre opinião. Então eu vou ficando por aqui. Meu nome é Davi. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta. Meu nome é Davi e este é o Dia Vermelho.